Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir, Kátia, você não vai ficar sem função, eu queria que você orasse pela palavra, para Deus ter dó de mim. Senhor, meu Deus e Pai maravilhoso, nós te agradecemos em primeiro lugar por essa oportunidade de escutar, Senhor, a tua palavra, Senhor, tomar essa água cristalina, dessa fonte perfeita, Pai. Eu venho te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, juntamente com a tua igreja, que tu derrame a tua unção sobre o pastor Margarelli agora, Senhor, que ele possa, Senhor Jesus querido, nos dar uma palavra abençoada, santa, e glorificar o teu nome, Bendito seja teu em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado, comer esse alimento, Senhor amado, e que ele possa, Senhor Jesus, ser usado por ti, Pai, para falar aos nossos corações sobre as tuas palavras maravilhosas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Eu vou contar uma historinha para você dar risada agora no começo, mas você tem que prometer que você vai descongelar a imagem e vai dar risada mesmo. O ônibus errado me pegou hoje de manhã. Eu estava no ponto e em vez de eu ler J longo, em vez de estar escrito J longo, estava escrito Avenida São João. Então era para eu estar pregando lá no Colinas agora, que é para lá que eu estava indo. Então assim, é importante acordar de manhã de verdade, né? Eu vi essa semana um cara citando um outro importante, dizendo que o mundo é líquido e é difícil das pessoas estarem com o espírito e o corpo no mesmo lugar. Muitas coisas concorrem para vocês realmente não estarem aqui hoje de manhã, né? Tem gente que consegue dormir no culto de 1 hora, o camarada consegue ainda dormir, é campeão demais, esse merece o prêmio. Então você riu, você está comigo, e é o seguinte, a Bíblia, nós vamos falar sobre 1 Pedro. 1 Pedro não é um livro daqueles que deram problema na questão de cânon, de entrada no Novo Testamento. Cânon é aquela composição de livros para dizer quais são e não são inspirados por Deus, soprados por Deus. A questão de 1 Pedro é que o grego de 1 Pedro é tão bom, dizem os estudantes que um dos melhores gregos do Novo Testamento, né, que as pessoas chegavam a duvidar que Pedro realmente tivesse escrito um texto que é melhor que Paulo. O grego de 1 Pedro é melhor que os textos de Paulo. E Paulo tinha um Lucas por perto também, né? Eu acho que eu vou precisar de uma água, que daqui a pouco, se alguém puder mandar aquela benta lá, eu agradeço. O texto de Pedro tem essa peculiaridade, mas a carta em si não oferece problemas. Oferece sim alguns textos difíceis de interpretar. Alguns em 1 Pedro, embora Pedro tenha dito que Paulo que era difícil de interpretar, quem dá pano para manga para a gente é Pedro, né? Em 1 Pedro e em 2 Pedro, que é um tipo de segundo livro de Judas, né? 2 Pedro e 2 Judas, inclusive tem textos bem iguais, Judas e 2 Pedro, embora Judas seja um livro muito pequeno, né? 25 versículos apenas. Obrigado, Daniel. A Bíblia tem muitas figuras para falar do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala do noivo e da noiva, do marido e da mulher, como esposa, né? Como o relacionamento entre Cristo e igreja. É isso que eu estou querendo enfatizar. A Bíblia fala que nós, os crentes, somos lavouras de Deus. Não tem isso? Fala que somos sal da terra e luz do mundo. Fala que somos uma massa que cresce. Lembra da parábola da massa que cresceu, do pão que cresceu? Muitas metáforas. E uma que Pedro usa é a metáfora da pedra, que tem tudo a ver com Pedro, né? E por isso que eu escolhi o nome da mensagem, Tu és Pedro. O texto que nós vamos fixar em Pedro, assim como importante nesse momento, é capítulo 2, verso 4 de 1 Pedro. Então, se a gente puder ler junto esse texto. Eu lembro de alguém que disse que nunca deixe de ler a Bíblia quando for pregar, porque se a pregação for ruim, pelo menos do texto da palavra de Deus, todo mundo vai se lembrar, entendeu? E o texto da palavra de Deus não tem como ser ruim. 2:4. Essa tradução aqui diz o seguinte: cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva,
Embora os homens o tenham rejeitado, ele, Jesus Cristo, é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. O texto clássico diz: e chegando-vos, ou achegando-vos para ele, pedra viva, eleita e preciosa. Então eu gostaria que você memorizasse 3 coisas, apenas 3: pedra viva, pedra eleita e pedra preciosa. Tudo bem? Para vocês que conseguiram decorar CPF, número de celular, tudo bem? Manda o Pix de cor na hora, se fala, seja tuf, é 12, 9, já sai, né? Então assim, como é que eu falei? Quais são as pedras? Pedra viva, pedra eleita e pedra preciosa. Tudo bem? Viva, eleita e preciosa. Tem um camarada na literatura brasileira, é um poeta. Os textos poéticos são mais chatinhos, né? Da gente acompanhar o raciocínio, porque a gente está muito acostumado com texto em prosa. É o João Cabral de Melo Neto. Ele escreveu uma obra, A Educação pela Pedra. Olha só um trechinho da obra dele. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Olha só, uma pedra que entranha a alma. E eu vou pegar um gancho aqui com o nosso amigo poeta, que diz que a coisa é tão dura no sertão, e a gente, só para abrir aqui, né? A gente tem na literatura brasileira muita coisa sobre sertão, não é verdade? A gente tem os sertões, a gente tem o Grande Sertão Veredas, né? A gente tem Vidas Secas, que é um livro da literatura brasileira que, se você não leu, se você não conhece a Cachorra-Baleia, você está perdendo alguma coisa na vida, entendeu? Você precisa ler Vidas Secas. Bem, olha só. Para perguntar que tipo de vida há na pedra, se a metáfora para nós é tão estranha, porque pedra parece a coisa mais sólida para nós, né? Pedra para nós é um maciço, é pedra de pedra, é algo tão duro que ele é imovível. Como disse um político antigamente, ela é imexível, certo? Não dá para, se a gente pensar em uma grande pedra. Mas para Pedro e para a Bíblia, há vida na pedra, porque a pedra é a própria vida. Então, se a gente, e não temos tempo para fazer isso aqui, mas se discorrêssemos toda a Escritura Sagrada, nós veríamos a pedra, Cristo, se manifestando inclusive como pedra no Antigo Testamento. Pedra séria, pedra que quando não souberam tocar nela, custou para Moisés muita coisa, não foi? Custou para Moisés, em cima do monte, olhar para a terra prometida e ouvir de Deus: você não vai entrar, porque você não soube tocar a pedra. Você não soube tocar a pedra. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 26, que o Pai tem a vida em si mesmo. E em João 10, 28, ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, vida eterna não é céu. Agora você pode acordar e voltar aqui comigo, para eu dar esse susto em você. Vida eterna não é céu. Céu é parte da vida eterna. Céu é um destino que não aconteceu ainda para nós, nem os que morreram em Cristo já, e nem nós que estamos vivos. Céu. Mas vida eterna é uma posse presente na Bíblia. Desculpe-me, é uma posse presente na Bíblia. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra: e dou-lhes a vida eterna, não vos darei a vida eterna. João 17 dizia: a vida eterna é essa, que te conheçam a Jesus como Salvador. Conhecer Jesus é a posse da vida. Conhecer Jesus é entrar no reino. Porque não tem como tirar o Cristo do cristianismo, embora se tentem fazer isso, embora isso seja tentado, no sentido de experimentado. Viver religião
mas abstrair de tudo isso o Cristo. E o Cristo é pedra angular, é pedra fundamental, é pedra essencial. Então, se alguém precisa ser conhecido, quem é esse que precisa ser conhecido? Jesus, é o Filho, porque o Filho é a revelação do Pai. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. A ênfase deve estar nele, no Filho. Colocar a ênfase na mãe do Filho não está certo, porque a mãe do Filho não pode fazer nada por ninguém na atual circunstância. Não dá. Tudo por Jesus e nada sem Maria é mentira. E alguém precisa dizer isso em alto e bom tom: é mentira. Ah, mas o católico vai se ofender. Não é uma ofensa direta ao católico, é uma exposição da palavra de Deus, que será ofensiva para todo aquele que colocar uma pedra que não seja Cristo no lugar que a pedra Cristo precisa estar. A pedra não é Pedro. E de todos os argumentos apresentados, eu gostei de um argumento que eu acho que faz calar a questão papal. Vocês sabem que por muito tempo, para fundamentar o papado, se disse Pedro ser pedra, no sentido de que ele é fundamento para se estabelecer uma sucessão apostólica. É por isso que nós não ordenamos apóstolos, porque nós entendemos pela Bíblia que os apóstolos foram escolhidos por Jesus. 11 em primeiro momento, um infiltrado. A gente precisa entender isso na Bíblia, que um era infiltrado. Jesus falou a respeito dele: esse camarada é o diabo. Vocês leram isso em João, no Evangelho de João? Esse é o diabo, tem parte com ele. Então pense bem, Tiago, um dos apóstolos principais, aquele irmão de João da pescaria, amigo de Pedro na sociedade da empresa da pesca lá da Galileia, Tiago morre no começo de Atos. Ele morre a fio da espada. Por que a igreja não se reuniu para colocar sucessor para Tiago, e se reuniu para colocar sucessor para Judas? Porque Judas ocupava uma cadeira que não era dele. Matias precisou ficar lá porque aquela cadeira não era de Judas, para completar os 12. Agora, quando Tiago morre, não tem sucessão apostólica para Tiago. E Tiago era peça fundamental, chamado de coluna da igreja no Novo Testamento, juntamente com Pedro e João. Então o argumento já é suficiente para calar. O argumento histórico é melhor ainda, porque por um documento falso produzido no século IX, no ano 800, houve essa regressão do papado até a figura de Pedro. Mas o primeiro papa é de 607, Bonifácio III, o primeiro papa de 607. Se o primeiro papa é do século VII, como é que você pode fazer essa regressão dos papas, do primado, até a figura de Pedro? Bem, por muitas coisas, Cristo nunca iria fundamentar a sua igreja sobre Pedro, nem sobre Paulo, nem sobre qualquer homem. Mas Pedro é o camarada por excelência na Bíblia. Isso a gente tem que tirar o chapéu para ele. Nenhum nome é mais citado no Novo Testamento, após o nome de Jesus, que o nome de Pedro. É o nome mais citado do Novo Testamento. É o camarada que está em todas. Se você pensar na multiplicação dos pães, se você pensar andando sobre as águas, quem andou por sobre as águas? Pedro. Você já viu falar que Natanael andou por sobre as águas? Não, Pedro. Quem que foi que falou assim: olha, todo mundo pode te abandonar, eu nunca te abandonarei? Quem foi que falou? Pedro. Ah, mas ele negou Jesus, negou, descaradamente, veementemente, negou. O galo cantou naquela madrugada. O galo cantou para Pedro, cantou para Jesus, que também viu a madrugada passando em claro, sendo açoitado, torturado. E Pedro negou. E Pedro estava sempre presente. Quem estava na transfiguração, monte da transfiguração? Quem teve o privilégio de ouvir: este é o meu filho amado, em que eu tenho prazer? Prazer. Quem teve o privilégio de ouvir? Pedro. Pedro estava lá, você não estava, a gente não. Meia boquinha, nós. Mas Pedro estava lá. Mas Pedro era... Quem cortou a orelha do Malco?
Malco era meio cebolinha, né? Devia ser Marco o nome dele, os caras falaram errado. Quem cortou? Pedro. Estava lá com a espada, pronto. Não, Senhor, venha o teu reino, vamos embora, vamos matar esses romanos tudo aqui. A gente domina esse negócio aqui, conquista o poder. Pedrão estava lá, liderança total. Liderança no Novo Testamento. Primeira vez que, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, Pedro pregando, Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Então, para responder a pergunta, que tipo de vida há na pedra, Pedro responde em 3 versículos. 1 Pedro 1:3, 1 Pedro 1:23 e 1 Pedro 2:4, que é o que lemos. Que tipo de vida há na pedra? 1 Pedro 1:3 diz que há uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai. Olha como é que Pedro, se você perceber a astúcia, no bom sentido de Pedro como escritor, que ele está escrevendo, pegando elementos do judaísmo, porque ele está escrevendo para gentios que se converteram, que ele chama de judeus da dispersão, mas se você olhar todo o texto da carta, Pedro está escrevendo para os novos cristãos, os gentios que se converteram, e Pedro pega todos os elementos do judaísmo, que o judeu entenderia muito bem, e agora traz para aplicar à igreja. Bendito, um Deus bendito, é a frase que o judeu toda hora fala, bendito seja Deus, era da oração, o judeu sabia isso aí Pedro pega isso e fala assim, não, bendito seja Deus e Pai, mas bendito seja Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Mudou tudo. Isso aqui não é uma versão do judaísmo, por isso que a gente não celebra Páscoa, a gente toma ceia. Por isso que a gente fica careca e não coloca kippá, entendeu? Embora 10ª protegida. Mas nós não somos judeus. Embora a gente gosta de hebraico, né? Tem uma vertente da igreja, você sabe que partiram para esse lado, né? Aí o camarada faz Páscoa na igreja dele, coloca música judaica para celebrar e para dançar. Queridão, você não nasceu em Israel, você não é judeu. O que eu posso te falar para você, não, vocês, né? Deixa de ser bobo, não é verdade? Porque você é brasileiro, filhão. Agora você é e não é, e é isso que Pedro está querendo dizer para a gente. Ele está escrevendo para os judeus da dispersão, e ele diz assim: todos nós somos forasteiros, todos nós estamos dispersos, todos nós não temos, a palavra grega é muito parecida com a palavra portuguesa, e invertida por latim, está dizendo assim no texto: nós não temos paróquia. Nós não temos paróquia porque a nossa cidadania é celestial, é eterna, nós não somos cidadãos daqui. Estão entendendo a confusão que se faz agora? Porque uma geração está tão perdida. Conversei com o pastor Matozinho, conversei isso com o Tiago, que esteve em casa, conversei com Elias e Nilda, nossos amigos lá da Editora Vida, que estiveram em casa essa semana. Conversamos sobre isso. Pais sinceros, pais cristãos, colhendo frutos amargos com os filhos, filhos que foram criados na igreja, de carteirinha, estavam lá, cantavam lá na frente, participavam dos acampamentos de jovens, tudo aquilo que pai crente gosta de levar o filho, e quando chega na adolescência, o filhão chega para o pai e fala: ó pai, gostaria de dizer para o senhor e para a senhora, mãe, que eu não quero mais ser crente, e pior, eu não creio mais no seu Deus. E pior, você deveria ter me dado escolha, porque eu nasci, e você deveria ter mostrado para mim assim um cardápio de religiões, e eu escolher a exercer o tal do livre-arbítrio, que não existe, querido. Ninguém tem livre-arbítrio a não ser Deus. O único ser que tem arbítrio livre é Deus, que manda e desmanda e não dá satisfação para ninguém. Esse tem um arbítrio livre entre os homens nascidos escravos. O livro está lá, inclusive lá atrás, nascido escravo, leia. É essa a condição humana. Então, olha só, a esperança é viva, bendito Deus e Pai que nos regenerou, diz o texto, para uma viva esperança. Ele está escrevendo para gente perseguida, gente que teve espólio de seus bens, gente que agora não tem mais casa, não tem mais cidade, está forasteiro, literalmente, porque não tem onde morar, porque foram expulsos, estão sendo perseguidos. E ele está escrevendo para esse povo, dizendo assim: olha, tenha uma viva esperança.
Mas como, Pedro? Me tiraram tudo, levaram minha casa, entraram lá, os móveis, tudo, expulsaram a gente, nós saímos com a roupa do corpo, a gente não tem o que comer. E Pedro está dizendo: tenha uma esperança viva, tenha uma esperança viva. Estão comigo ainda, queridos? Na esperança? Estão? Pode levantar a mão assim, só para você me enganar mais legalzinho? Isso, tá legal, obrigado. Estou brincando com vocês, para vocês ficarem acordados. Bem, olha lá, a esperança nossa é viva, 1 Pedro 1,3. Mas 1 Pedro 1,23 diz que não só a esperança, a palavra é viva e permanente. E se a esperança é viva, a palavra é viva, a pedra é viva. Isso que eu queria mostrar para vocês. Esperança viva, mas palavra viva é igual a uma pedra viva. Você é um Rolling Stone. Você é a pedra que rola. Me permita aqui. Você é a pedra que rola. Porque essa pedra aqui que Pedro está descrevendo não é pedra fixa, pedra parada, é pedra que se move, porque a construção do edifício da igreja não é um prédio sendo construído em um locus, em um local específico. A construção da igreja é a construção de todos os fiéis, de todos que professam Jesus em todo tempo, lugar. Amém, queridos? Amém? Então nós temos uma esperança viva, uma palavra viva e uma pedra viva. E o texto está dizendo para nós, 1 Pedro 2,4: e chegando-vos para ele, pedra viva, eleita e preciosa. As 3 palavras que nós memorizamos, não foi? Pedra viva, eleita e preciosa. Se eu mandasse repetir isso mais uma vez, você vai jogar uma pedra em mim. Eu pensei em deixar uma pedra com vocês, mas eu fiquei com medo do sermão. Eu falei: não, vai que eles entendem que aquele outro, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu falei: não vou dar pedra para vocês não. Mas pensei em dar uma pedrinha para você levar para casa. Bem, só para cutucar, isso não dá para a gente mexer muito antes de entrar no pedra eleita, mas eu queria jogar uma frase para você assim, ó: qual a falta que a falta faz na parte que falta? Existe um livrinho chamado A Parte Que Falta. Se você nunca leu esse livro assim ganhou o mundo, né? Ele é uma espécie de Pequeno Príncipe, né? É um livro ilustrado para crianças. Então tem lá, parece um Pac-Man, né? Que ele sai à procura da parte que falta. E na primeira versão do livro ele não encontra a parte que falta, e ele continua a pedra rolando, porque o livro parece trazer essa mensagem, que nós nunca temos a completude em nós. E eu fiquei me perguntando isso, e aí eu quero jogar isso para você levar para casa. Será que isso é verdade? Será que nós podemos ser tão dissecados assim, que agora a gente tem que tratar a parte espiritual lá na igreja com a Bíblia, a parte da alma a gente trata com a Maitê, a parte física a gente sai correndo igual um louco, vai para a academia? Será que a gente é tão tripartido e sei lá em quantas vezes o camarada, né? Semana o pastor foi conversar comigo, ele foi ali, né, cara, no homem tripartido, né? Eu falei para ele: é verdade, eu concordo com você também, mas também tem uma outra coisa, né? Jesus fala assim: olha só, a Bíblia é mais intensa do que a gente, né? E a gente tem que ser honesto com ela, mesmo quando a gente tem que cutucar os próprios princípios da gente teológicos. A Bíblia fala assim, que você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. É claro que você também tem textos na Bíblia que fala assim, olha, que você santifica a Deus em todo o seu espírito. As pessoas falam errado, né? Falar corpo, alma e espírito. Mas o texto de Tessalonicenses diz para você santificar a Deus em seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma e penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu não sei como você dividiria tudo isso, mas uma coisa eu te pergunto: Cristo é tudo em você, e o que Ele fez na sua vida é completo ou não é completo? A espécie de crente que você e eu somos agora, nós somos o todo, que pode ser resposta para as partes do mundo, ou nós somos a parte que falta rolando, e também estamos rolando junto com o mundo, ladeira abaixo, porque se eles sentem falta, nós também sentimos falta, e está todo mundo sentindo falta de uma coisa que nunca vai preencher na vida. Então, se for isso, Cristo não é tudo em todos, Cristo não é resposta coisa alguma, porque se Cristo ainda deixa parte faltante, talvez o que esteja faltando na parte é entender que é chegando-vos para Ele.
chegando-vos para Ele. A iniciativa é sua. Eu não estou falando aqui de salvação. Vocês me conhecem muito bem, sabem meu posicionamento, e eu não vou destrinchá-lo aqui. Mas uma coisa é certa, na obra da santificação, na vida cristã, e é disso que eu estou falando, não estou falando de salvação. Internet, antes de você dar o seu like, dizer que gostou, compartilhar o vídeo, eu não estou dizendo sobre salvação, mas estou dizendo sobre a obra de santificação, que na Bíblia é contínua, tem passado, tem presente, tem futuro, e a Bíblia diz e fala sempre da contrapartida do cristão em ser santo como Deus é santo. Santo. E eu, quando estava fazendo a minha lição de casa, eu fui assistir um vídeo de um padre. Eu gosto de ouvir padres, a Bel até brinca comigo. E tem muita coisa que a gente aprende boa com o padre também. E eu ouço lá de vez em quando o Paulo Ricardo. Não sei se vocês conhecem o padre Paulo Ricardo. Ele faz algumas coisas de homilia interessante, um pensador, ele tem clareza no que fala. Não estou assinando embaixo da teologia dele. Mas estou dizendo que quando ele falou sobre pedra essa semana, e calou no meu coração, ele não falou em nenhum momento que a pedra era Pedro. E eu estava ouvindo um sermão de um padre católico que falou que a pedra é a fé em Jesus Cristo. E desafiou a igreja dele. Olha só, o padre desafiando a igreja dele. Dizem que a gente não pode ficar dando nome dos outros quando está pregando, porque as pessoas param de querer ouvir você pregar e corre lá no YouTube e vai ouvir o outro, né? Porque você falou, é melhor que ele. Mas ele falou uma coisa sobre pureza que me fez pensar. Porque assim, parece que nós tiramos esse assunto né? E já não há mais diferenças claras entre o que é ser crente, o que não é ser crente, o que é ir para a igreja, o que não é ir para a igreja. Que diferença faz se eu não me santifico, se o evangelho não é um não para o mundo e um sim para Deus, né? Parece mais como alguma coisa assim, é sim para Deus, mas é Deus que precisa de uns anexos, né? É Deus, mas é Deus que não completa. Eu preciso colocar mais coisas aqui, né? Eu brinco que lá em Mogi tem um lugar chamado Vaca Louca, né? O pessoal, eu brinco que o Vaca Louca é uma casa de show secular. Eu brinco que se você chegar lá no Vaca Louca e você falar assim, dá um glória a Deus, um monte vai dar glória a Deus no Vaca Louca, um monte. Eu estou brincando assim, mas é a realidade mesmo, realidade presente e moderna. O jovem consegue frequentar a igreja de boa e participar das coisas, e ao mesmo tempo ir para o Vaca Louca, tomar umas, ir para um barzinho, encher a cara de cerveja. Está valendo, porque assim, não há mais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui querendo passar um rol, porque se uma coisa legal que eu aprendi com John Piper, acho que vale a pena. A definição de pecado não é uma lista. Pecado é tudo que ofende a glória de Deus. É ofensivo à glória de Deus, Deus não será glorificado, é pecado. Deus está sendo glorificado na sua vida, no seu corpo, na sua atitude, na sua mente. Não glorificou a Deus, é pecado. Conversei com o Daniel sobre isso esses dias. Isso faz a gente parar de querer uma lista, porque se você quiser uma lista, os homens vão te dar uma lista. Então é pecado usar brinco, geralmente é para mulher só, né? É sovaco peludo, perna peluda, o homem vale tudo. Então assim, e eles vão te dando listas e listas e listas. Cumpre essa lista aqui, mais uns dias de jejum, mais umas orações do monte, mais meia dúzia de alguma coisa, e você fica bem com Deus. Então, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, chegue-se para Ele em comunhão, a pedra viva, eleita e preciosa. Bem, pedra viva, nós resolvemos a questão. Pedra é eleita. Quando ele diz que a pedra é eleita, ele diz que a raça é eleita, que a nação é santa, que o sacerdócio é real, que o povo é adquirido. Novamente ele pega o texto de Êxodo, que era aplicado aos judeus, à nação israelita, e fala assim, como se dissesse assim, olha, os judeus desprezaram, os judeus rejeitaram a pedra. Isso não é como se dissesse, se ele disse, a pedra foi rejeitada pelos homens. Agora Deus escolhe um povo, que não é agora, a escolha foi feita na eternidade. Eleição é algo que as pessoas não gostam de falar na igreja, as pessoas têm medo do tema eleição, porque
junto ao termo eleição, há um outro termo chamado predestinação. E as pessoas fogem desse tema porque elas têm medo de pregar sobre isso, e muitas vezes o posicionamento teológico em volta dessas coisas é complicado. Mas eu posso dizer uma coisa para você: se nós não entendermos a doutrina da eleição, nós perdemos as doutrinas da graça no geral, nós perdemos como entender as outras coisas, se a gente não entende como Pedro, que a nossa raça é eleita, que a nossa nação é composta de gente santa, que o nosso sacerdócio é real, e que o nosso povo foi adquirido por preço de sangue. Mas isso, a raça do judeu também não foi eleita para um propósito? Foi eleita para um propósito. A raça do judeu não deveria ser uma nação santa? Sim, Deus disse para eles serem santos, estava lá no Antigo Testamento, está lá. O sacerdócio deles não deveria ser verdadeiro, real, verdadeiro? Sim. E eles não eram um povo adquirido por Deus? Deus foi, comprou, tirou como escravo do Egito. Mas eles fracassaram em tudo isso. E para ficar o alerta para nós, para que também nós não venhamos a fracassar, Pedro está lembrando de 4 pontos doutrinários muito fortes: a eleição, a santificação, a reconciliação e a redenção.